Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu estava aqui aguando as plantas aqui e de repente eu me lembrei aqui de como os adventistas são sagazes, né? Na, no seu aliciamento de pessoas cristãs. Eu vou contar um caso aqui para vocês do qual aconteceu conosco, comigo e a minha esposa. Ela conheceu uma pessoa aqui no nosso condomínio, no trajeto dela ao trabalho, e essa adventista a colocou num grupo, né? E todo dia de manhã essa adventista colocava aquelas mensagens, que por sinal são enormes, né, e cansativas. Então colocava essas mensagens todo dia para minha esposa, né? Isso para criar um vínculo com você, porque infelizmente muitos deles se aproximam de você sem nenhum interesse para lhe encaminhar para a seita. Já tem outros que não aguentam, né? Quando eles veem que você é cristão, que você tem algum talento musical, ou talento na parte de cantos, né, ou do ensinamento, qualquer coisa que seja, eles querem levar para a seita, para você poder cooperar lá dentro, né. Eles não querem saber se você já é salvo, se você é batizado, porque eles não consideram que você, somente tendo Cristo, você tem a verdade plena. A verdade plena para eles é o cumprimento dos mandamentos, principalmente o sábado, o qual Ellen White teve uma visão e viu que o sábado brilhava mais do que todos os outros mandamentos, né. Claramente, essa profeta médium vidente teve uma alucinação, uma paranoia dentre tantas outras que ela teve, né. Eu vou tentar em alguns vídeos meus colocar as referências dos escritos delas, mas o bom adventista sabe em quais livros isso está escrito, né. Eles têm essas coletâneas de livros que eles estudam na escola sabatina, juntamente com a Bíblia. Então, eles dizem que segue a Bíblia, só que o que vale é o filtro que a Ellen White fez daquele texto, né. Não há espaço para a atuação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo age na vida da pessoa, ela simplesmente larga, abandona a seita e depois reconhece o erro que ela tem vivido. Então, é o que que ela tentava, voltando à história, né? Ela tentava aliciar a minha esposa, que sobre o histórico da minha esposa, que nós somos de berço, né? Criado no Evangelho, criado conhecendo as Sagradas Escrituras, não preciso citar nome de denominação, mas fomos criados estudando a palavra de Deus desde cedo. E eles, achando interessante, fizeram de tudo para nos aliciar para a seita, inclusive me convidando para poder ir tocar na igreja, que lá tinha órgão, lá tinha piano. É uma igreja aqui próximo no Lago Sul, aqui em Brasília, quem sabe conhece. Tem lá aquele elefante branco, do qual eles se reúnem para poder, muitas das vezes, fazer um tipo de idolatria ou menção à falsa profetisa, né. É triste vermos que quem trouxe o evangelho, quem morreu na cruz, quem fez todo o plano e obra de salvação foi, Deus através de seu filho Jesus Cristo, mas eles sempre colocam a figura de Ellen White com extrema importância e acima de figuras de anjos e de alguns profetas. Ela é a nova Elias para eles, né. Ela é é considerada como se fosse um novo apóstolo Paulo. Eles têm um evangelho lá que é só deles. Então, eles tentaram nos aliciar para a seita, né, achando que a gente iria cair nas falácias deles e ventos de doutrinas estranhos, né, sendo que já temos quase 40 anos que somos salvos, né, graças a Deus, salvos. E que temos também vivência no evangelho. E então, instrua os seus filhos, né, na palavra de Deus de forma correta e profunda, para que eles não venham cair nos erros das seitas. Essa seita adventista, ela é uma das mais especializadas em aliciar outros cristãos. Depois a Testemunha de Jeová, que vem nos importunar, importa, graças a Deus eles não passam aqui, que aqui é condomínio. Mas se viesse também não os receberia, porque a palavra de Deus diz que aquele que trouxer um evangelho, o qual eu não preguei, no caso o apóstolo Paulo, o qual não foi pregado por nós, considero maldito. Então, o evangelho que o Testemunho de Jeová prega é amaldiçoado, porque eles negam Cristo, a sua divindade e a sua obra.
outra seita que acham que são salvos por obras. Então, que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, né? Tenha misericórdia de cada um de nós e que revele a verdade para essas pessoas, para que elas conheçam a Deus verdadeiramente, o seu evangelho e a sua graça. A graça de Deus, ela não traz medo, ela traz certeza, certeza da salvação, que não foi conquistada por meus méritos, nem porque eu falo ou deixo de falar, né? É obrigação minha e de todos vocês é pregar o evangelho a toda criatura. E o Espírito Santo fará essa obra, a qual eu não consigo fazer, nem você. Mas é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. No entanto, o diabo também coloca cegueira na mente de algumas pessoas para que estas não conheçam o evangelho verdadeiro, né? E algumas pensam que estão tendo comunhão com Deus, só que quando você vê o discurso dela, em que ela está afirmada, qual a defesa dela, não é a defesa da fé que foi dada aos santos, aquela fé apostólica que os apóstolos pregaram e deixaram na igreja de Deus, né? Eles pregam doutrinas de homens, profecias humanas. Eles seguem cartilhas e livros que foi deixados por supostos profetas, pioneiros, adulterando a palavra de Deus. Dizem que você não deve tirar um tio da letra, como de fato nós não tiramos. Só que a lei teve a sua função, que foi cumprida em Cristo. Então, um mandamento dado a cada dispensação, né? A Noé foi dado vários mandamentos. Eu não preciso cumprir esses mandamentos dados a Noé, porque cada um teve a sua função e Cristo cumpriu toda a lei, né? Agora nós vivemos através da graça e da vivificação pelo Espírito. Eles têm muitas lábias, eles têm muitos argumentos e eles misturam a filosofia e agora estão se utilizando de conhecimentos acadêmicos, né? E supostamente acadêmicos e científicos para poder justificar as heresias de Ellen White. Então, Rodrigo Silva vai lá e corre aqui, ó, o arqueólogo dos adventistas, para defender Ellen White, não a palavra de Deus, tá? Não acho que Rodrigo Silva, aquele Leandro Quadros e vários outros aí vão defender a palavra de Deus. Eles vão defender a organização, eles são contratados para isso, né? Eu não estou aqui falando em nome de organização nenhuma. Vocês não vão ver vídeos meus falando de um evangelho trazendo nome de religião. Então, quando você vier aí falar assim, religião, não critique a religião do outro por causa da sua religião, eu não falo em nome de religião, eu falo em nome de Cristo e da sua palavra. Eu prego a Cristo e o crucificado, significando que Cristo, o que ele fez, foi consumado na cruz. Ali ele expiou os nossos pecados, ali trouxe o mérito pela minha salvação. E o que o adventismo faz é o contrário. O adventismo menospreza a obra da cruz, inventaram um tal de juízo investigativo, doutrina também do século XIX, depois da grande decepção que eles não tiveram, porque ficaram esperando a volta de Cristo, e ele obviamente não voltou, a Ellen White anunciou isso aos quatro cantos do mundo, junto com outros pioneiros, e Cristo não voltou. Para justificar, eles falaram que Cristo não voltou à terra, mas Cristo saiu do lugar santíssimo, que Cristo passou no santuário celestial, do lugar santo para o lugar santíssimo, e que a partir de 1844 ele começou a fazer os julgamentos dos pecados. Olha a situação que chegou essa seita. Eles dizem que a obra da cruz não foi satisfeita, que a obra da cruz não foi consumada lá no Calvário, e que Cristo pegou os nossos pecados e jogou no mar do esquecimento, que é o que a palavra de Deus diz. Mas ele diz que Jesus está lá anotando cada pecadinho seu no livro para saber se você cumpre a lei ou não, e baseado nisso tudo, se você tiver cumprido a lei, se você tiver feito isso ou aquilo outro, então Jesus vai desconsiderar, vai apagar os seus pecados. Se você não obedecer, né? Se você não fizer uma obra ou algo que é necessário para a salvação, Jesus vai lá e deixa os seus registros de pecado nos livros, né? Então, pensa numa seita que introduziu uma das maiores aberrações, fora a questão do sábado, que é a doutrina do juízo investigativo. Você que é crente e também que é um pretenso cristão que diz que simpatiza com a seita, você pode simpatizar com a seita
e com a forma que eles trabalham, né, porque eles chegam com voz mansa. Toda seita, para poder aliciar as pessoas, eles chegam de forma muito carinhosa. Claro, obviamente, que eles não vão chegar em mim falando como eu estou aqui, né, da palavra de Deus de uma forma nua e crua, porque eu não quero aliciar ninguém para nada. Eu estou pregando a palavra de Deus de forma como ela tem que ser pregada, literalmente. Mas as seitas chega para você com os discursozinhos, né, encantadores, para que você caia na lábia deles e que você não se firme em Cristo, mas que você se firme na organização, né, no formato do culto, que você crie amizade com as pessoas e baseado nessa vinculação que você tem com a organização e você acaba se sentindo bem, porque você foi um antidepressivo para você, né, você está ali numa organização onde eles se chamam remanescentes, eles se chamam os escolhidos de Deus, porque para eles guardar o sábado é o selo de Deus para os últimos dias. Então eles se sentem bem interiormente, no coração, achando que tem Deus, né, que está com a vida de comunhão com Deus, só que o coração é enganoso, né, você está sendo enganado numa seita onde você não obteve salvação, porque a graça de Cristo não é pregada, ela é só colocada num papel também, mas é eliminada nos outros versos da frente desse mesmo papel, que é a regra de fé de vocês adventistas, tá? Pessoas são muito contraditórios, dizem ser uma igreja evangélica, mas não são, é uma igreja, uma seita muito perigosa. Então, assim, eu estou falando aqui de um testemunho meu que eu tive com a minha esposa, da tentativa de um aliciamento de pessoas dessa seita, né, achando que nós não conheceríamos quem eles são, né, e da forma que eles nos abordam para poder, nos ganhar para a seita, não para Cristo, para a seita. Então, automaticamente, né, quando essa mulher ficou jogando mensagens lá nesse grupo sem propósito, a minha esposa já falou, né, "Olha, para, não vou ficar lendo essas mensagens desse tamanho que eu não tenho tempo", e depois saiu desse grupo, que foi o que eu pedi. Falou: "Sai desse grupo, porque o objetivo dessa mulher é se aproximar de nós, da nossa vida, para tentar nos levar para essa igreja. Embora ela não vá conseguir, mas a gente não merece ser importunado dessa forma, né, que ela vá pregar o evangelho sadio para pessoas que não têm salvação, para pessoas que não acreditam em Cristo, né. Então, por que que eles pregam para você que é crente, para você que é salvo? Porque para eles você não é salvo. Eles te chamam aí de irmão só porque você também foi uma criatura de Deus, mas é como se fosse uma fraternidade universal. Mas no fim ele não acredita que você é salvo, né? Eles acham que você pode ser salvo, né? Mas se eles considerarem que você tem conhecimento da verdade, que a verdade para eles é a lei, é o sábado, e não cumpre, aí o mal incorre sobre você por você ter ciência de que deve cumprir o mandamento, mas não guarda, né. Não dá para levar a sério esse tipo de coisa, esse menosprezo à graça de Cristo, né. E infelizmente, nós temos lideranças hoje no Brasil que não se aprofundam na palavra de Deus e que não trabalham com os salvos, com os fiéis, de uma forma que eles deveriam ser tratados, né, com profundidade no evangelho. E aí seitas perigosas como o Testemunho de Jeová, Adventista de Sétimo Dia, vem, alicia as pessoas, né, e levam, desencaminham, né, para o mal, para a doutrina de demônio, no mínimo doutrinas carnais. Mas graças a Deus, né, a gente conseguiu se livrar dessa artimanha diabólica, nessa tentativa de nos aliciarmos para a seita adventista. E eu estou deixando materiais aqui em cada vídeo meu, em cada comentário meu, cada vídeo que eu faço tem materiais lá abaixo. Vocês, por favor, baixem, estudem. É importante nós estudarmos a palavra de Deus. Quanto mais você estuda a respeito das seitas, mais você conhece, mais você fica sabendo que elas não têm nada de Deus, né? Pelo contrário, é que elas querem lhe manter anestesiado, achando que você está em comunhão com Deus, mas na verdade você está em comunhão com o diabo. E o diabo lhe enganando, achando que você é salvo, só que você não é salvo. Por quê? Porque você não depositou a tua confiança total e plena em Cristo. Efésios 2:8 fala: a salvação, ela vem
de graça, pela graça, através da fé. Isso não vem de mim, não vem de vós, para que ninguém se glorie, não vem de obras. Isso só é um versículo que eu estou citando, mas tem Gálatas, tem Coríntios, todo o Novo Testamento, as cartas apostólicas falando a respeito disso, nos exortando e os exortando ali os judeus para não continuar com os costumes judaicos, né? Paulo pregava nas sinagogas exatamente para poder converter os judeus que ali estavam, que queriam se converter a Cristo, mas ainda ficar com práticas judaizantes. Então, você quer ter uma prática judaizante, não deveria fazer, mas se você faz, você pega a sua boquinha, feche e o seu coraçãozinho também, e você não se envaideça por isso, porque se você se envaidecer pelo que você está fazendo, se você se orgulhar pelo que você está fazendo, você também tira o mérito da obra de Cristo, né? Nós temos que entender que a salvação não provém de nós. Tudo que é de bom vem de Cristo, vem da sua graça, vem do seu plano. Toda glória a Ele. É isso que significa, a Deus toda glória, né? É uma das cinco pontos das Institutas. 5 pontos da Reforma Protestante, né? Agora, se você quer voltar ao romanismo, ao catolicismo, siga a tradição, siga falsos profetas, o qual não, não está na Bíblia, siga doutrinas humanas, que é como essa igreja adventista faz. Como eu já falei em outro grupo, em outro vídeo, o tronco, o cerne dela é todo embasado, né, é todo fundamentado em visões, sonhos que Ellen White teve desde o início de 1843, que foi a primeira marcação da data da volta de Cristo, até os últimos dias da vida dela. Uma mulher que levou uma pedrada na cabeça. Não sei se existe uma investigação para saber se ela era louca ou não, mas de sonhos e visões que ela teve, você pode juntar livros e livros que a gente não consegue catalogar tudo. Acho que nem o Centro Mundial do Adventismo consegue ter tudo os sonhos e as visões que essa mulher disse ter tido. Ela disse que tinha um anjo assistente que levava em visões a outros planetas, né? Que fazia ela ver coisas e coisas. Aí vocês imaginam que Deus traria um evangelho dessa forma, né? Do mesmo jeito do mormonismo, que veio um anjo e apareceu para o mormonismo, dizendo que ele deveria desenterrar lá nos montes de Comorá o outro evangelho que Jesus Cristo tinha deixado. Por favor, gente, não caiam nessas falácias. Isso está claramente já posto no evangelho, que você deve rejeitar estes evangelhos que são amaldiçoados, eles são tragos através do engano dessas pessoas que muitas vezes são utilizadas de uma forma muito proeminente por Satanás, né? Elas são utilizadas por demônios que habitam nas regiões celestiais, diz falar em nome de Cristo, no entanto, elas contrapõem toda a verdade bíblica. A própria Ellen White se colocou como uma profeta, né? E que quem não observasse os seus ditos e os seus escritos estava sob o risco de perder a salvação. Colocou que era necessário cumprir o sábado, porque isso importava em ter ou não salvação. Ela inventou. Alguém está me chamando.